Eu sustentei todo mundo, enquanto eles planejavam me afogar sem que eu percebesse. Meu nome é Daniel Harper, tenho 31 anos, e moro em Charleston, Carolina do Sul. Se você já esteve aqui, sabe como a cidade é linda. Casas antigas, ruas de pedra, e o mar sempre por perto. O cheiro de sal no ar, barcos balançando no cais, pescadores voltando ao amanhecer com redes cheias. Cresci nesse cenário. Mas a minha vida nunca foi tão tranquila quanto a paisagem fazia parecer. Desde cedo, eu fui o tipo de pessoa que todo mundo chama quando algo dá errado. O responsável. O previsível. O que vai dar um jeito. Enquanto outros adolescentes estavam aprendendo a surfar ou saindo para pescar com os pais nos fins de semana, eu estava trabalhando. Comecei com 13 anos, ajudando um velho pescador a limpar barcos e organizar redes no porto. O trabalho era pesado, o cheiro de peixe grudava na pele, mas pagava o suficiente para eu começar a juntar dinheiro. Aos 16, comprei meu primeiro carro usado. Aos 18, já tinha um plano. Aos 25, já tinha estabilidade. E aos 31, eu tinha dinheiro. Mas não tinha paz. Meus pais, Richard Harper e Linda Harper, sempre foram muito bons com palavras. Família é tudo. Um ajuda o outro. Você sempre foi nosso orgulho. Frases bonitas, que vinham sempre seguidas de um pedido. Dani, seu pai teve um mês difícil, você consegue cobrir o cartão? Filho, só esse mês, depois a gente se ajeita. É só um empréstimo. Só que nunca era só uma vez. Era sempre mais. Sempre de novo. E, de alguma forma, sempre urgente. Meu irmão mais novo, Caleb, 27, era o completo oposto de mim. Se eu era o cara do planejamento, ele era o cara do improviso. Se eu construía, ele gastava. E, curiosamente, ele era o favorito. Caleb trabalhava em empregos temporários, pesca esportiva com turistas, passeios de barco, às vezes bartender em bares à beira-mar. Nada durava muito. Ele tinha carisma, sabia conversar, fazia amigos rápido, mas responsabilidade nunca foi o forte dele. E ainda assim, meus pais tratavam cada pequena conquista dele como um evento histórico. Quando ele conseguiu manter um emprego por 3 meses? Teve churrasco. Quando eu fui promovido e dobrei meu salário? Ganhei um sabíamos que você conseguiria. Sem festa. Sem orgulho verdadeiro. Só expectativa. E mesmo assim, eu ajudava. Paguei dívidas do Caleb mais vezes do que consigo contar. Uma vez, ele perdeu quase $15.000 em apostas esportivas feitas com amigos de um barco de pesca. Outra vez, destruiu um motor de lancha alugada e simplesmente desapareceu. Adivinha quem resolveu? Sempre eu. Agora entra ela. Emily Carter, 29. Conheci a Emily em um bar à beira-mar, daqueles com luzes amareladas e música ao vivo, onde o som das ondas se mistura com o das conversas. Ela estava com um vestido leve, cabelo preso de forma despretensiosa, rindo de algo que uma amiga disse. Eu lembro exatamente do momento em que pensei, essa mulher é diferente. Ela estudava design de interiores, tinha planos, falava com paixão sobre abrir o próprio estúdio. Era inteligente, articulada, e tinha aquele tipo de energia que faz você querer estar por perto. Começamos a sair. Em um ano, ela estava morando comigo. E eu fiz o que sempre fiz, assumi tudo. Eu pagava a maior parte das contas para que ela pudesse focar na carreira. Ajudei com cursos, contatos, eventos. Comprei roupas para entrevistas importantes. Financiei viagens para networking. Na minha cabeça, eu estava construindo um futuro. Nosso futuro. 4 anos depois, pedi Emily em casamento. Foi numa praia mais afastada da cidade, ao pôr do sol. Nada exagerado. Só nós dois, o som das ondas e um anel que eu tinha escolhido com cuidado. Ela chorou. Disse sim. E naquele momento, eu realmente achei que tinha vencido na vida. Mas olhando para trás, foi ali que comecei a perder. Porque, pouco depois do noivado, algo começou a mudar. Sutil no começo. Quase imperceptível. Emily começou a se arrumar mais quando íamos ver minha família. Nada absurdo, mas diferente. Mais atenção. Mais detalhe. E então, eu comecei a notar algo que, na época, ignorei completamente. Ela e Caleb. Rindo juntos. Conversando em voz baixa. Sempre encontrando um jeito de ficarem sozinhos durante reuniões de família, perto do cais, na varanda com vista para o mar, ou até ajudando juntos na cozinha. Quando eu perguntava, ela sorria, ele só precisa de alguém para conversar, Dani. Eu meio que virei a irmã mais velha dele. Irmã. Certo. Eu queria acreditar nisso. Porque a alternativa era impensável. Mas então vieram as pequenas coisas. O celular sempre virado para baixo.
Mensagens apagadas. Saídas com amigas 2, 3 vezes por semana. Desculpas vagas. E o pior de tudo? Coincidências. Sempre que eu viajava a trabalho, ela também tinha compromissos. Sempre que eu estava ocupado, ela sumia. Mesmo assim, eu não confrontei. Sabe por quê? Porque eu confiava nela. E porque eu nunca, nem por um segundo, considerei que meu próprio irmão faria algo assim comigo. Até a noite em que tudo começou a desmoronar. Era uma quinta-feira. Eu cheguei em casa mais cedo, algo raro. Tinha planejado surpreender Emily. Levar ela para jantar, talvez caminhar na praia como fazíamos antes. Mas o apartamento estava vazio. Silencioso. Frio. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti aquele tipo de sensação que você não consegue explicar, mas sabe exatamente o que significa. Algo estava errado. E eu ainda não fazia ideia do quanto. Naquela noite, eu tentei agir normalmente. Sentei no sofá, liguei a TV, mas não prestei atenção em nada. O silêncio do apartamento parecia pesado demais. Como se tivesse alguma coisa ali que eu ainda não tinha visto, mas já estava presente. Acabei dormindo. Acordei com o som da porta abrindo. Eram quase 22 horas. Emily entrou devagar, como se não quisesse fazer barulho. Estava com roupas que eu não reconhecia, algo mais arrumado do que o normal para alguém que supostamente tinha passado o dia estudando. Você já chegou? Ela perguntou, surpresa. Cheguei mais cedo, e você? Ela hesitou por um segundo. Só um segundo. Mas foi o suficiente. Fui ver umas amigas, precisava relaxar um pouco. Eu apenas assenti. Sorri até. Mas por dentro, alguma coisa começou a se encaixar. Nos dias seguintes, eu passei a observar mais. Nada óbvio. Nada invasivo. Só e atento. E quanto mais eu prestava atenção, mais estranho tudo parecia. Mensagens chegando e sendo apagadas rapidamente. Ela levando o celular até para o banheiro. Risadinhas sozinha. Mudanças de humor rápidas demais. E então veio a quinta-feira seguinte. Ela estava no banho. O vapor saindo pela porta entreaberta. E o Apple Watch dela, carregando na mesa de cabeceira. Eu não sou o tipo de pessoa que invade privacidade. Nunca fui. Mas, naquele momento, eu não consegui ignorar. A tela acendeu. Uma notificação. Caleb. Mal posso esperar para te ver de novo. Só inventa algo pro Dani. Meu coração não disparou. Não teve cena dramática. Foi pior que isso. Ele simplesmente afundou. Peguei o telefone dela. Minhas mãos estavam frias. E quando desbloqueei, eu encontrei tudo. Meses. Meses de mensagens. Fotos. Vídeos. Conversas que iam desde flerte até coisas que eu nunca vou conseguir esquecer. Eles rindo de mim. Literalmente rindo. Ele tá trabalhando até tarde de novo kkkk. Perfeito, a casa é nossa hoje. Seu irmão é muito previsível. Minha própria cama. Minha própria casa. Enquanto eu estava trabalhando 12 horas por dia, acreditando que estava construindo um futuro com ela. Mas ainda não era o pior. Não mesmo. Eu fui além. Abri nosso aplicativo bancário. E foi como levar outro golpe. Transferências. Saques. Pagamentos. Hotéis perto da costa. Restaurantes caros. Passeios de barco. Tudo pago com o nosso dinheiro. Meu dinheiro. E adivinha quando? Sempre que eu estava fora da cidade. Sempre. Sem exceção. Mas nada me preparou para o que veio depois. Eu encontrei uma conversa com outro contato. Minha mãe. No começo, eu não entendi. Mas conforme fui lendo, tudo fez sentido. Da pior forma possível. Minha mãe, ele é um bom homem, mas você merece alguém com mais vida. O Caleb sempre foi mais intenso. Meu pai, desde que você mantenha as coisas discretas, não vejo problema. Talvez isso até faça o Dani acordar. Eu parei. Fiquei olhando para a tela. Relendo. Tentando entender se aquilo era real. Eles sabiam. Não só sabiam. Apoiavam. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Não foi raiva. Não foi tristeza. Foi clareza. Fria. Precisa. Definitiva. Eu não gritei. Não confrontei. Não fiz escândalo. Porque naquele instante, eu entendi uma coisa, eu estava cercado de pessoas que me viam como recurso. Não como filho. Não como noivo. Não como irmão.
como uma fonte. E foi ali que eu decidi que ia acabar com tudo. Do meu jeito. Na manhã seguinte, acordei antes dela. Fiz café. Sentei na mesa. E comecei a agir. Primeiro, banco. Transferi praticamente todo o dinheiro da conta conjunta para uma conta nova, só minha. Sem drama. Sem aviso. Depois, o casamento. Liguei para o espaço, buffet, fotógrafo, DJ, flores. Cancelei tudo. Cada contrato. Cada reserva. Cada detalhe. Perdi depósitos? Sim. Mas aquilo não era prejuízo. Era libertação. Quando Emily acordou, o celular dela começou a vibrar sem parar. E-mails. Confirmações. Cancelamentos. Ela sentou na cama, confusa. E me olhou. Dani, o que está acontecendo? Eu tomei um gole de café. Olhei para ela. E disse, com a maior calma do mundo, eu não vou me casar com alguém que dorme com o meu irmão. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Ela tentou negar. Por uns segundos. Depois percebeu que não dava. E começou o teatro. Não é o que você está pensando, eu estava confusa, você nunca estava presente, eu levantei. Peguei minhas chaves. E antes de sair, disse apenas, você tem 72 horas para sair do meu apartamento. E fui embora. Naquele dia, meu telefone não parou. Emily ligando. Mandando mensagem. Implorando. Depois xingando. Depois chorando. Meus pais também. Você está exagerando. Isso pode ser resolvido. Família não se abandona assim. E então? Caleb. Uma única mensagem, cara, vamos conversar como adultos. Eu ri. De verdade. Pela primeira vez desde tudo aquilo. E respondi só uma coisa, hoje à noite. Na casa dos nossos pais. Porque se aquilo ia acabar. Ia acabar de vez. E na frente de todo mundo. E eu ainda não tinha terminado com eles. Nem de longe. Eu cheguei na casa dos meus pais exatamente às 19 horas. Pontual. Como sempre fui. A casa era a mesma de sempre, vista para o mar, varanda de madeira, o som das ondas ao fundo. Um cenário quase bonito demais, considerando o que estava prestes a acontecer ali dentro. Eles já estavam me esperando. Minha mãe, sentada à mesa, olhos inchados como se tivesse chorado por horas. Meu pai, em pé, com aquela postura rígida de quem acha que ainda está no controle da situação. E Caleb, sentado, relaxado demais para alguém que acabou de destruir a vida do próprio irmão. Emily também estava lá. Claro que estava. A mesa estava posta. Como se aquilo fosse um jantar normal. Aquilo me deu nojo. Ninguém falou nada quando entrei. Então eu falei. Vamos pular a parte do teatro. Joguei uma pasta sobre a mesa. Ela fez um som seco quando bateu na madeira. Dentro dela? Tudo. Mensagens impressas. Fotos. Extratos bancários. Reservas de hotel. Conversas, inclusive com meus próprios pais. O silêncio acabou ali. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai fechou o maxilar. Emily empalideceu. E Caleb, pela primeira vez, perdeu o sorriso. Dani, a gente pode explicar, minha mãe começou. Não, eu interrompi. Vocês podem ouvir. Apontei para as folhas espalhadas. Meses. Vocês sabiam há meses. Olhei direto para o meu pai. Você disse que não via problema. Lembra? Ele não respondeu. Olhei para minha mãe. Você disse que ela merecia alguém mais emocionante, ponto. Ela começou a chorar de novo. Mas dessa vez, não fez diferença nenhuma. Emily tentou se aproximar. Dani, eu errei, mas você não errou, eu cortei. Você escolheu. E então olhei para Caleb. Meu irmão. Ou o cara que eu pensei que fosse meu irmão. E você, ele respirou fundo. Tentou manter a postura. Cara, não é tão simples assim. Foi aí. Foi exatamente aí. Que alguma coisa dentro de mim simplesmente desligou. Eu atravessei a sala. Rápido. Sem pensar. E acertei o primeiro soco. O som foi seco. O corpo dele bateu na cadeira e caiu. Sangue. Gritos. Minha mãe desesperada. Meu pai tentando me segurar. Eu não sou um cara violento. Nunca fui. Mas naquele momento, aquilo não era sobre raiva. Era sobre fim. Consegui acertar mais uma vez antes de me puxarem.
Caleb ficou no chão, segurando o rosto, completamente desorientado. Eu me afastei. Ajustei a camisa. Respirei fundo. E voltei a falar, como se nada tivesse acontecido. Agora que isso está resolvido, olhei para Emily. Você tem 48 horas. Não mais 72. Ela só chorava. Sem dizer nada. Olhei para meus pais. E vocês, nunca mais vão receber um centavo meu. Minha mãe soluçou. Filho, por favor, não, eu disse, firme. Vocês fizeram uma escolha. Apontei para Caleb, ainda no chão. Vocês sempre fizeram. Meu pai tentou assumir o controle. Você está exagerando. Isso ainda é sua família. Eu ri. Mas não foi engraçado. Família, eu repeti. Família não faz o que vocês fizeram. Peguei minhas chaves. Mas antes de sair, parei na porta. E disse a última coisa que eles ouviriam de mim por muito tempo: vocês não me perderam. Hoje. Vocês me perderam há anos. Eu só demorei para perceber. E fui embora. Sem olhar para trás. O silêncio depois da guerra nos dias seguintes, o caos veio. Emily me ligava sem parar. Mensagens longas. Áudio chorando. Promessas. Depois vieram as acusações. Depois o desespero. Meus pais tentaram de tudo. Culpa. Pressão emocional. Família é família. Até ameaçaram contar para parentes que eu estava ali instável. Eu bloqueei todos. Sem exceção. E então, silêncio. O recomeço, eu me mudei. Novo apartamento. Mais caro. Mais longe. Mais, meu. Fechei todas as contas conjuntas. Troquei número. Cortei qualquer ligação que ainda existia. E, pela primeira vez na minha vida, eu comecei a viver só para mim. Trabalhei mais. Mas dessa vez, porque eu queria. Fui promovido em 2 meses. 30% de aumento. Comecei a treinar. Boxe. Todo dia. Canalizei tudo ali. Raiva. Frustração. Decepção. Fiz novos amigos. De verdade. Sem interesse. Sem dependência. E o mais estranho de tudo? Minha vida melhorou. Rápido. Quase como se eles fossem o problema o tempo todo. Mas o mundo dá voltas. Cerca de 4 meses depois, eu achei que tudo tinha acabado. Que eu tinha seguido em frente. Que eles tinham sumido. Até a noite em que cheguei em casa. E encontrei alguém sentado na porta do meu prédio. Era Emily. Mas não era mais a mesma pessoa. Sem maquiagem. Roupa amassada. Olhos destruídos. E naquele momento, eu percebi uma coisa: a história ainda não tinha acabado. Eu fiquei parado por alguns segundos, olhando para Emily sentada no chão do corredor. Se alguém me perguntasse meses antes o que eu faria ao vê-la assim, eu teria dito que ajudaria. Que me importaria. Que não conseguiria ignorar. Mas naquele momento, eu não senti nada. O que você está fazendo aqui? Perguntei, frio. Ela levantou o rosto devagar. Os olhos estavam vermelhos, inchados, vazios. Eu precisava falar com você, claro. Sempre precisava. Pensei em ir embora. Fingir que não a vi. Mas, honestamente, eu queria ouvir. Queria entender até onde aquilo ia. Então abri a porta. 5 minutos. Ela entrou. Olhou em volta. Meu novo apartamento era completamente diferente do antigo. Minimalista, organizado, sem nada que lembrasse a vida que a gente tinha antes. Sem fotos. Sem memórias. Sem ela. E então começou. No início, foi choro. Aquele choro pesado, dramático, quase ensaiado. Mas eu fiquei em silêncio. Esperando. E então veio a história. Segundo Emily, tudo deu errado. Rápido. Depois que eu cortei todo o dinheiro, a relação perfeita dela com Caleb começou a desmoronar. Sem viagens. Sem restaurantes caros. Sem hotéis pagos. Sem mim financiando tudo. Caleb voltou a ser quem sempre foi. Instável. Impulsivo. Viciado em apostas. Ele mudou, Dani, ele ficou agressivo, ela disse, a voz tremendo. Ele começou a gastar tudo, mentir, desaparecer, eu não respondi. Só observei. Ela continuou. Disse que ele começou a traí-la. Com várias mulheres. Disse que brigavam por dinheiro quase todos os dias. Disse que, quando tentou pedir ajuda aos meus pais,
Eles ficaram do lado dele. Claro que ficaram. Eles disseram que eu sabia com quem estava me envolvendo, ela sussurrou. Disseram que eu que destruí tudo, eu quase ri. Mas me segurei. E então veio a parte que ela realmente queria chegar. Ela olhou direto para mim. Eu cometi o maior erro da minha vida, silêncio. Eu joguei fora tudo com você, mais silêncio. A gente pode tentar de novo. Ali. Na minha sala. Depois de tudo. Eu respirei fundo. Balancei a cabeça lentamente. E então, eu ri. Não foi um riso alto. Foi curto. Incrédulo. Ela travou. Por que você tá rindo? Eu me levantei. Caminhei até ela. E disse, olhando direto nos olhos, por que você realmente achou que eu ia te aceitar de volta? O rosto dela mudou na hora. As lágrimas diminuíram. A expressão endureceu. Eu estou tentando consertar as coisas, ela respondeu, irritada. Não, eu disse. Você está tentando consertar a sua vida. Silêncio. Pesado. Você não está arrependida do que fez, continuei. Você está arrependida de como terminou. Ela não respondeu. Porque sabia que era verdade. Eu caminhei até a porta. Abri. Acabou, Emily. Ela ainda tentou. Dani, por favor, acabou. Ela ficou parada por alguns segundos. Esperando. Como se ainda tivesse algum controle. Mas não tinha mais. Ela saiu. Sem dizer nada. E quando a porta se fechou, foi como se um capítulo inteiro da minha vida fosse enterrado de vez. O efeito dominó depois disso, as coisas começaram a chegar até mim, mesmo eu tentando ignorar. Informações vazavam. Sempre vazam. Um primo me contou primeiro. Depois um antigo amigo da família. E, aos poucos, o cenário completo começou a se formar. Caleb e Emily terminaram. De forma caótica. Brigas constantes. Traições dos dois lados. Dinheiro desaparecendo. Mas o pior não foi isso. Sem mim para cobrir os buracos. Meus pais começaram a afundar junto com ele. Caleb contraiu mais dívidas. Altas. Perigosas. Dessa vez, com gente errada. E meus pais? Fizeram o que sempre fizeram. Tentaram salvar ele. Hipotecaram a casa. A mesma casa onde crescemos. 30 anos de história. Pegaram empréstimos. Usaram cartão. Gastaram tudo o que tinham. E Caleb? Desapareceu. Simples assim. Sumiu. Mudou de número. Sumiu das redes sociais. Evaporou. Deixou meus pais, com tudo. Dívidas. Pressão. Cobranças. E pela primeira vez na vida, eles não tinham eu para resolver. A queda em poucos meses. Tudo desmoronou. A casa entrou em processo de execução. Meu pai, aos 62 anos, voltou a trabalhar. Um emprego simples. Nada perto da vida que ele tinha antes. Minha mãe começou a trabalhar em uma escola. Cafeteria. Turnos longos. A vida confortável. Acabou. E eu? Eu ouvi tudo isso. De longe. Sem interferir. Sem ajudar. Sem voltar. E pela primeira vez, eu não me senti culpado. Porque aquela não era minha responsabilidade. Nunca foi. Mas o destino ainda tinha mais uma carta para jogar. Porque, quase um ano depois de eu cortar contato, meu telefone tocou. Número desconhecido. E, por algum motivo, eu atendi. Dani. A voz da minha mãe. Fraca. Diferente. A gente precisa conversar, e naquele momento, eu soube exatamente o que ela queria. Só não sabia ainda o quanto isso ia mudar o final dessa história. O inverno chegou pesado e indolútro, como se a cidade inteira tivesse decidido congelar qualquer vestígio do passado. A neve cobria tudo, ruas, carros, telhados, criando uma espécie de silêncio que eu nunca tinha experimentado antes. Era estranho como aquele silêncio combinava com a minha vida naquele momento. Sem mensagens, sem pedidos, sem manipulação. Só eu. E, pela primeira vez, isso não parecia solidão. Parecia paz. Já tinham se passado quase 8 meses desde a última vez que vi meus pais naquele café. Desde então, nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nada. Até aquela manhã. Eu estava saindo do prédio do escritório, café na mão, quando vi uma figura encostada do outro lado da rua. Demorei alguns segundos para reconhecer. Era o Daniel.
Mas não o Daniel que eu conhecia. Ele parecia acabado. Barba por fazer, roupas sujas, postura caída. Aquele cara que sempre entrava nos lugares como se fosse dono do mundo agora parecia alguém tentando não ser notado. Ele atravessou a rua devagar, como se não tivesse certeza se deveria mesmo estar ali. Ethan, a voz dele saiu baixa, quase rouca. Eu não disse nada. Só esperei. Eu preciso falar com você. Eu dei um gole no café, sem pressa. Você já falou o suficiente por uma vida inteira. Ele engoliu seco. Eu sei que não tenho direito nenhum de pedir nada, mas eu não tenho mais ninguém. Aquilo era quase irônico. Engraçado, eu também não tinha. E mesmo assim vocês não se importaram. Ele abaixou a cabeça. Eu errei. Você fez escolhas. Silêncio. O vento frio cortava entre a gente. Eles perderam a casa, ele disse, finalmente. Estão morando num apartamento minúsculo agora, minha mãe tá doente. Meu pai não fala mais direito. Eu continuei olhando para ele, sem reação. E você? Perguntei. O que aconteceu com você? Ele riu. Um riso vazio. Perdi tudo. Dinheiro, contatos, ninguém mais acredita em mim. Tô trabalhando em bicos agora. Aquilo não me trouxe satisfação. Mas também não trouxe pena. Só confirmação. E a Olivia? Perguntei. Ele hesitou. Sumiu. Depois que tudo desmoronou, ela só foi embora. Nem olhou para trás. Claro que foi. Era o padrão. Então você veio aqui, para quê? Perguntei. Ele me olhou, direto. Para pedir uma chance. Eu quase ri. Uma chance? Eu sei que não mereço, mas você é meu irmão. Aquilo me fez soltar um suspiro longo. Eu dei alguns passos para mais perto dele. Sabe qual foi o maior erro de vocês? Ele não respondeu. Vocês sempre acharam que família era uma garantia. Como se isso obrigasse alguém a aceitar qualquer coisa. Ele fechou os olhos por um segundo. Não obriga. Silêncio de novo. Eu não vou te ajudar, Daniel. Ele assentiu devagar, como se já esperasse. Eu sei. Mas ele não saiu. Ficou ali. Como se ainda tivesse algo preso na garganta. Mas, eu continuei, isso não significa que eu vou te destruir. Ele me olhou, confuso. Eu não sou vocês. Aquilo pareceu atingi-lo de um jeito diferente. Mais fundo. Então, o que isso significa? Ele perguntou. Significa que você vai viver com as consequências das suas escolhas. Sem atalho. Sem resgate. Eu virei o último gole de café. Igual eu tive que viver com as minhas. Ele assentiu. Dessa vez, sem tentar argumentar. Sem tentar manipular. Só, aceitando. E pela primeira vez, talvez, ele parecia entender. Eu comecei a andar, passando por ele. Ethan, ele chamou. Eu parei, mas não me virei. Eu sinto muito. Fiquei em silêncio por alguns segundos. E então respondi, eu sei. E fui embora. Meses depois, a vida seguiu. Promoções vieram. Novos projetos. Novas pessoas. Mas mais importante que tudo isso, foi algo que eu nunca tive antes, limites. Eu aprendi que amar alguém não significa se sacrificar até desaparecer. Aprendi que ajudar não é o mesmo que sustentar. E, principalmente, aprendi que algumas pessoas só aprendem quando perdem tudo. Inclusive você. Uma noite, sentado no meu apartamento novo, olhando a neve cair pela janela, pensei em tudo o que aconteceu. No que eu perdi. Mas também no que eu ganhei. E pela primeira vez, não senti raiva. Nem tristeza. Só uma certeza calma, eu não era mais o cara que eles podiam usar. E também não era o cara que precisava provar valor pra ninguém. Eu finalmente era suficiente. Sozinho. E isso mudou tudo.